Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Flamengo de Miranda, psicografados por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura. É o quarto livro da série sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Então peço agora que vocês desliguem os seus microfones para que a gente possa fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo. Que assim seja. Eu, como a gente colocou, como eu coloquei lá no grupo, a gente vai fazer 2 capítulos. Agora, tá aqui. Mudou um pouquinho a configuração aqui, eu estou tomando surra no tal do Zoom Workplace, mas vou me achar. Então vamos lá. Tá vendo? Vou botar aqui que eu mudei a página, mas congela um bocadinho. Então hoje, estudo 4, capítulo 4. Programática reencarnacionista. A batalha que se travava além dos olhos físicos fazia-se constrangedora. Então, Miranda começa o capítulo falando sobre lá, estão lá visitando a menina, né, a Julinda, e que, né, muitos desencarnados, encarnados, né, pelo sono juntos, eles estão vendo ele está vendo aquele panorama ali, então ele falando que essa batalha se fazia constrangedora. O espírito, no caso, aquele que foi abortado, né? Ele se chama, apareceu o nome dele aqui, chama Ricardo. Esse espírito que foi expulso violentamente do corpo não se desligara da matriz uterina, influenciando com a mente vigorosa e revoltada o organismo que se negara a sustentá-lo. Sentia-se injustamente repudiado, não obstante as reiteradas súplicas que fizera a futura mãe. Assenhoreando-se lentamente da criminosa pela incidência telepática, foi-se-lhe desenhando na tela mental e, ao longo dos meses, conseguiu desarticular-lhe o equilíbrio da razão. Nesse particular, a consciência culpada da Julinda, né, foi rompendo a couraça da falsa justificativa para o crime hediondo que ela queria porque ela não queria perder a forma, lembra? Não queria ser mãe, e no fundo ela tinha medo, né? Porque ela já estava, sabe? A pessoa pressente, sente aquele espírito, então ela está falando que é uma couraça da falsa justificativa para o crime hediondo, gerando os prelúdios do arrependimento, que se transformaria no fio mágico para o intercâmbio mental. Atada ao espírito de quem se desejara libertar, Julinda passou a defrontá-lo em metamorfoses dolorosas e apavorantes nos parciais desprendimentos pelo sono. Via o espírito deformado, agressivo, subitamente diluindo-se, como se desagregasse, desaparecendo em pó, para logo ressurgir na aparência fetal, despedaçando-se e reenvolvendo-se em sangue. As cenas vivas passaram a afligi-lo cruelmente, impossibilitando-lhe o necessário repouso. Nesses momentos agônicos, despertava assustada, vencida por suores e angustiada. O esposo desdobrava-se em cuidados, sem conseguir identificar a causa dos pesadelos que se agravavam, ameaçando o equilíbrio mental da companheira. E ele não ficou sabendo de nada, né? Caracterizada a síndrome obsessiva, estabelecida a ligação entre os dois litigantes, a paciente foi mergulhando no ensimismamento, em cuja intimidade psíquica a luta fazia-se mais obstinada. O desenfreado desejo de vingança do então adversário
obrigavam a permanecer ao lado. Então, eu até frisei, porque mostra que o ódio, quanto mais a pessoa sente, mais ela se vincula àquela outra pessoa que ela está sentindo ódio. E aquele, o Miranda está narrando que isso aí foi uma das causas para que o espírito ficasse cada vez mais, obrigava, você vê que ele usa o verbo, obrigava-o a permanecer ao lado de quem ele deveria ser mãe devotada, enclausurando-a nas teias dos propósitos inconfessáveis de que ora se encontrava dominado, para levá-lo ao suicídio por qualquer processo que lhe estivesse ao alcance. Indagar-se-ia se a providência divina, que por todos ela, não poderia interromper o lamentável processo? É certo que sim. No entanto, a negação de Julinda ao amor e à oportunidade de ajudar tornava-se o epílogo de uma longa história. Como constataremos depois, que agora abriu um ciclo novo de acontecimentos, cuja responsabilidade assumira pela má usança do livre-arbítrio em atitude rebelde e orgulhosa. Então, se essa negação dela a ajudar com amor, né? Agora abriu um outro, foi um caminho, ela entrou por um outro caminho, abriu um atalho, abriu um ciclo novo de acontecimentos. Que aí isso não estava programado, né? Na reencarnação dela tinha a programação para ela aceitar a maternidade e trazer aquele espírito que ela tinha feito mal antes. Então, aí ela teve uma atitude rebelde, orgulhosa, usou mal o livre-arbítrio, então agora ela está com esse processo aí. Justo, portanto, que experimente o resultado da invigilância, aprendendo pelo sofrimento e o que se negar a conseguir pelo bem, através do serviço do amor a si mesma e ao próximo. Bezerra chamou-nos a atenção sobre um processo psiquiátrico decorrente de problemas posteriores ao parto, denominado de psicose puerperal ou psicose pós-parto, que é o transtorno psiquiátrico mais grave e menos frequente que pode acometer a mãe após o nascimento do bebê. Tem um início súbito e costuma aparecer no segundo ou terceiro dia após ela dar à luz. Aí o Bezerra vai comentar. Tecnicamente, a produção dos hormônios atua no complexo cerebral e termina por desarranjar a estabilidade psíquica. No caso, ele está falando dessa psicose, né? Mesmo em fenômenos de tal ordem, defrontamos o espírito devedor, defrontamos o espírito devedor, que volta à forma feminina sob a injunção do distúrbio para recuperar-se do mau uso das funções genéticas do passado. Então, o que ele quer falar aqui? Ele está vendo que está falando que o espírito, quando é um espírito devedor, por exemplo, a mulher, quando tem menstruação, tem cólicas horríveis e aquilo ali passa muito mal, tudo isso já vem quando a mulher volta uma forma feminina com esse distúrbio, que algumas têm, né, sente dores horríveis, coisa e tal, ela já vem com isso para se recuperar do mau uso de funções genéticas no passado. Então, o mesmo caso seria essa psicose puerperal. Só passaria dessa psicose aí, passando por essa causa, assim, a situação muito, muito grande, quem teria alguma coisa, no caso, ficaria com esses sintomas dessa psicose, quem teria alguma coisa já como esse distúrbio por ser um espírito devedor, entendeu? O espírito é sempre responsável pelo corpo que se utiliza. Suas funções psíquicas, físicas e psíquicas que decorrem das realizações pretéritas e do uso nobre ou vulgar, elevado ou pervertido que lhe atribuiu. Então, sempre somos responsáveis pelo corpo, que a gente está fazendo o corpo, na parte e a função psíquica e física também, tudo isso tem a ver com nossa realização pretérita. Nessa condição de devedor, mais facilmente sintoniza com outros espíritos, na mesma faixa de evolução ou em condição inferior, perante os quais se encontra em débito, facilitando o quadro genérico das obsessões. Então, já teve um capítulo anterior que nós comentamos algo parecido, que ele fala que a pessoa, quando tem muita coisa, né, um devedor, altas dívidas, ela faz, assim, nessa sintonia que ela tem, ela acaba sintonizando com esses espíritos de faixa evolução inferior. Então, esses espíritos acabam achando na pessoa, você tem uma chaga moral, né? Então, aquilo ali atrai, existe uma sintonia, uma vibração que de ímã, que ali, no caso, se a pessoa não fizer nada para melhorar, se transformar moralmente, ela acaba fazendo o quê? Facilitando o quadro genérico das obsessões. Foi o que aconteceu com a Julinda.
Então, ele fala, no caso em tela, a nossa paciente somou às antigas, ou seja, todas as coisas da outra existência, uma nova e grave ação infeliz, que a jugula por natural processo de reparação àquele a quem novamente prejudicou, quando poderia auxiliar. Então, ela já prejudicou esse espírito antes e agora ela prejudica novamente, ao invés de ajudar, quando poderia ajudar, ela soma essa grave ação infeliz. Quando os homens compreenderem que o amor é sempre mais benéfico para quem ama, muitos males desaparecerão da terra e a etiopatogenia de inúmeras enfermidades enfraquecerá, cessando-se a erupção das mesmas. Então, é o que é justamente o que eles falam do mundo de regeneração, né? Que nós vamos, quando estiver no mundo regenerado, ou ainda até no início da regeneração, já vai diminuir muito a enfermidade. Essas expiações por doenças diminuem porque as pessoas já vão estar entendendo que o amor é mais benéfico. Então, muitos vão querer fazer o bem, mesmo às vezes errando, e não vai ter, não é que vai ter mais, não vai ter mais mal que bem. Agora, nesse caso da regeneração, já começa a ficar equiparando e as pessoas querendo fazer o bem, aí só aí já diminui as enfermidades. Isso é até chegar a cessar a erupção das mesmas. Enquanto, porém, o egoísmo. Espera aí um minutinho, gente, que saiu aqui. Saiu um minutinho, saiu a minha tela aqui. Eu tirei o negócio aqui, eu cliquei no negócio, sumiu. Ah, apareceu aí, tá aparecendo, né? Deixa eu ver onde eu estou. Enquanto, porém, o egoísmo governar o comportamento, a dor se atrelará às criaturas, realizando a tarefa de conduzi-las para o equilíbrio, a ordem e o bem, que são as fatalidades da evolução. Então, quando a pessoa parar de ter egoísmo, nós vamos diminuir, vai parar de ter a dor também. Nesse instante, adentrou pelo quarto a genitora da enferma, desdobrada pelo sono fisiológico, demonstrando profunda preocupação e ansiedade. Aí Miranda continua falando: vimos-la acercar-se da filha, e, embora sem a encontrar, em espírito, afagou o corpo agitado sob a ação medicamentosa, não reprimindo as lágrimas. Podíamos notar-lhe a procedência superior, em considerando a boa cota de lucidez espiritual no desdobramento de que se fazia objeto. Habituada à comunhão com o alto, através da oração, começou a sintonizar com as forças do bem em muda rogativa. Sinceramente tocado pela cena, o diretor espiritual comentou, Bezerra. Disse Jesus que onde estivesse o tesouro, aí estaria o coração. É o que temos diante dos nossos olhos. Para Angélica, o tesouro maior de sua vida é Julinda. E como o amor é um elo inquebrantável da corrente da vida, ei-la ao lado da alma querida, sustentando-a e interferindo favoravelmente com os recursos preciosos de que é dotada. Aí ele vai contar algumas coisas deles, né? Da história delas. Nossa irmã Angélica procede de abençoadas experiências pretéritas, havendo se reencarnado com a finalidade primordial e imediata de auxiliar a filha, espírito rebelde, que desde há muito se uniu a um grupo de entidades irresponsáveis que lhe vampirizavam as forças e de que, em razão da própria preguiça mental e desinteresse pelo progresso moral, não consegue se liberar. Nossa Julinda provém de proximidades de região infeliz da vida espiritual inferior, onde estagiou por largos anos. Ali se precipitou, em razão de abusos de sexualidade equivocada, mediante a qual cometeu graves delitos que a emaranharam numa rede de ódio e vinditas. O nosso Ricardo, a quem parece detestar, surge do mundo de sombras como personagem viva da sua existência passada, debatendo-se num naufrágio emocional para o qual ele solicitava salvação, mas cujo desfecho temos conhecimento. Conhecendo, porém, a fragilidade da filha, no caso, essa aqui é a Angélica, né? Conhecendo a fragilidade desse espírito da filha, a devotada mãezinha, que desfruta de justos merecimentos, intercedeu a favor da pupila equivocada, empenhando afetos e esforços, com que a recambiou dos sítios expiatórios, por intermédio de visitadores espirituais, para uma coluna socorrista, onde foi preparada para o futuro berço.
Então, a Angélica estava lá no plano espiritual. É um espírito mais evoluído. Viu esse espírito que ela gostava, né? Que é a Julinda. E aí, o que que ela fez? Pediu. Foi lá com a sua, né, intercedeu com seu justo merecimento, ela intercedeu a favor da Julinda e empenhando afetos e esforços, e aí conseguiu recambiar pelos visitadores espirituais, são tipo aqueles que a gente já aprendeu, que iam junto com a caravana da Rainha Santa, né, a Rainha Isabel, que vão jogando a rede e vão tirando aqueles espíritos que já estão com condições de serem levados para o socorro, porque tem muitos que não têm, né? Então eles jogam, ajudam, vão colocando. Então esses visitadores espirituais encontraram a Julinda e ela conseguiu, pedindo, né, com a sua intercessão dela, recambiou ela para sítios, tirando do sítio expiatório para uma colônia socorrista, onde ela foi preparada para renascer de novo, já como agora filha. Aí não sei se fala que ela já foi outra existência, também era filha da, dessa, eu esqueci o nome dessa, da Angélica. Então, assim, no caso, ela volta agora, pediu para ela voltar e foi ajudando no tratamento. Então, a Angélica conseguiu serenar a mente da Julinda, mas essa mente fixou cenas dolorosas dessa província onde esteve internada. Ela teve vários e vários tempos morando lá nessas regiões inferiores, então ela foi fixando essas cenas onde ela esteve internada, ela ficou presa. E então, o que aconteceu? A Angélica, o Bezerra fala que a Angélica não pôde impedir que tais condicionamentos atuassem poderosamente nas engrenagens sutis do perispírito, tornando-se matrizes dos futuros comportamentos. Então, ela conseguiu acelerar a mente, mas ajudando lá no socorro dela, né, no tratamento, só que isso ficou marcado. Então, aí a Angélica foi lá e pediu para fazer, né, para voltar como mãe. Então, assegurada a reencarnação da protegida, mergulhou no corpo físico, seguindo o companheiro Juvencio. Então, ela foi depois. Juvencio era um amigo dela. Então, ela chamou, né, e aí ele devia repartir essa existência, compartilhar essa existência, contribuindo para o Ministério de Lutas e Bênçãos que iniciava. O irmão Juvencio granjeara muita simpatia em nosso plano de ação. O Miranda está falando no plano espiritual, né? Por ser portador, não é Miranda não, quem está falando é o Bezerra, errei aqui, desculpa. Então, o Bezerra está falando que no plano de ação do plano superior, lá, na parte espiritual, por ser um portador de excelente folha de serviços em existências passadas, então, além de tudo, ele estava trabalhando no plano espiritual, mas ele já tinha muitas existências passadas com uma folha de serviço boa, ao lado de Angélica, que trabalhava com ele. Aí ele estava lá no plano espiritual, tomando conta de um hospital nosocômio, dedicado ao tratamento de graves ulcerações perispirituais, com suicidas diretos e os indiretos, que ele chama aqui outros que dilaceram o corpo, alcançando os tecidos sutis da alma pelo absoluto desprezo à forma física, por excessos criminosos em que comprometeram as energias e o corpo. Então, todo mundo que faz, que tem, maltrata o seu corpo, seja lá do jeito for, vício de bebida, de fumo, de droga, qualquer coisa que você faça que você pode desprezar o físico, o corpo físico, você já está sendo suicida indireto e também aqui poderia, né, nesse hospital aqui, esse tratamento da grave ulceração perispiritual, que todo mundo altera, estraga o seu perispírito com esses vícios, né? E aí o Juvencio, sensibilizado pelos apelos da alma amiga, da Angélica, e apiedado da situação da enferma, ele solicitou e conseguiu permissão para uma breve jornada corpórea no plano físico, a fim de se consumasse o programa em favor da invigilante, que é a Julinda, né? E aí o Bezerra interrompe a história. Então, momento da história, ele considerou, deu essa paradinha nessa história e contou e falou o seguinte: uma reencarnação, por mais dolorosa, e uma situação corporal, por menos expressiva, para observadores apressados, resultam de cuidadoso labor, em que se programam diretrizes e tomam-se providências várias, com objetivos superiores. Os resultados, porém, dependem de cada candidato ao cometimento. Uma programação de tal natureza, e elas são inumeráveis, movimenta expressivo número de criaturas em ambos os lados da vida, recorrendo-se a providências diversas para que logre êxito.
No entanto, as paixões inferiores, muito arraigadas nos espíritos, que não lutam intensamente para desobrigar-se das suas injunções, põem a perder, não raro, todo esse grande esforço, complicando a própria situação para reclamarem posteriormente, lamentando a sorte. Então, voltando para a historinha, Bezerra vai falar que o irmão Juvencio renasceu em família abastada, com a qual mantinha alguns vínculos de afetividade. E por quê? Aí ele vou explicar para isso, que direto nessa família abastada, porque ele precisava fruir de comodidades financeiras que o liberasse dos compromissos com o corpo, deixando a esposa e a filha amparadas, sem maiores preocupações na esfera econômica. Então, olha como é que eles montam as coisas. Ele nasceu numa família já com dinheiro para quê? Quando ele morresse, né, ele aí já teria, sei lá, suas comodidades financeiras, ele poderia sair, como vai mostrar que ele vai morrer com antes de 40 anos, ele sair do corpo e deixar a esposa e a filha amparadas. Tá? Para não ter que ficar também preocupado de ter deixado, já que ele estava indo para ajudar aquele espírito, né, Julinda? E aí, por quê? Porque eles deixaram ele vir para cá, para reencarnar, mas ele não podia interromper muito tempo o trabalho dele na esfera espiritual, tá vendo? Então, não devendo interromper os seus deveres em nossa esfera por muitas décadas, voltou à forma física, voltou à forma física com vitalidade para menos de 40 janeiros. A Angélica renasceu, ele chamou um lustro depois, que são 5 anos, em família digna e trabalhadora, exercitando nos deveres domésticos as tarefas futuras. Eles casaram quando ela contava com 22 anos, não, quando ela estava com 22 anos, e ele 27. E 2 anos depois renasceu a filhinha, Julinda. Os pais envolveram na indústria da ternura, em proteção espiritual de alto porte, estavam tendo um bom apoio, a fim de que se amoldasse a situação nova, retirando os valiosos proveitos para a libertação, que aqui amoldasse, que quem tivesse a amoldar a situação nova era a recém-nascida. Desnecessário informar que a recém-nata, porque estivesse muito afetada pelos equívocos que se permitira, e em decorrência do longo estágio nas regiões primitivas, não obstante o tratamento a que fora submetida, mantinha profundas marcas que se lhe incorporariam à vida nova. Então, mesmo assim, ela nasceu com alguns problemas que vão aparecer já desde criança. Então, Bezerra continua falando que fez, como era natural, um instrumento de dor para os pais, em razão das próprias aflições. A adaptação do corpo foi penosa. A primeira infância passou entre insônias, pesadelos e distúrbios de comportamento acentuados. A partir dos 3 anos, foram detectadas disritmias cerebrais, que eram resultado dos seus graves deslizes, impressos pelo perispírito no corpo, passando a receber cuidadoso tratamento neurológico desde então. Não lhe faltaram testemunhos de amor e de dignificação humana, orientação religiosa enobrecida e assistência educacional correta. Quando o nosso Juvencio retornou, vitimado por uma parada cardíaca aos 39 anos, deixou-a em pleno vigor da adolescência. A mãezinha desvelou-se mais e lutou contra as tendências inditosas da moçoila, conseguindo, a contributo de uma vontade firme e muita decisão, encaminhá-la a um matrimônio digno, com ativo afeto, que viera para partilhar do mecanismo redentor, no qual também expungiria suas próprias máculas. E o resto é do nosso conhecimento. E aí a gente sabe que aí aconteceu isso, ela ficou grávida e não aceitou o filho, né? Então, o benfeitor calou-se, foi chegando perto da Angélica, estava ali já junto deles, e em oração tocou-lhe o centro cerebral, como despertando-a para a percepção mais ampla. Ela estava ali, mas estava vendo eles, aí ele vai, chega perto e dá um toque no centro cerebral, que aí ela desperta. Aí ela, carinhosamente, ele falou, chamou ela pelo nome, né? Ela recobrou plenitude e lucidez e percebeu-nos ao seu lado. Não teve dificuldade em identificar o venerando médico dos pobres e sofredores, abraçando com respeito e crescente emoção. Aí a Angélica fala: tem um chamado tanto, a filhinha sofrida e sofredora necessita de ajuda que só Jesus e os bons espíritos podem oferecer. E aí Bezerra fala para ela: confiemos em Jesus e entreguemos-lhe nossos destinos, embora sem paralisarmos as mãos na ociosidade, nem o coração no enregelar dos sentimentos. O Senhor nunca nos abandona. Não desfacelamos na luta, desfaleçamos na luta, permanecendo em integral sintonia com Ele. A senhora acalmou-se e deixou transparecer a confiança, que infunde ânimo e restaura a paz. Assim terminou o capítulo. Vamos para as referências.
foi comentado para a gente lembrar no Evangelho, né? Capítulo 5 que vai falar das causas atuais das aflições, ele fala das causas atuais e das causas anteriores. Só que aí foi destacado o seguinte, que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, todo mundo aqui já conhece o Evangelho, sabe isso aí é uma frase que a gente sabe de cor, e aí ele vai lembrar aqui, né? Kardec fala aqui. O homem, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Então, na maioria das vezes, quem causa os problemas não está em outra vida e nem é outra pessoa que causou. É a própria pessoa que vai causar os seus infortúnios porque faz a escolha errada, né? Mas aí, em vez de reconhecer isso, fica reclamando que não quer se humilhar, dizendo que acusa a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela. Ao passo que essa maestria é apenas o seu desleixo. A pessoa não foi previdente e outras coisas mais, né? Então, foi o alerta da observação é que nós temos que ter atenção para o que nós fazemos, porque sempre é uma semeadura, para não cair na rebeldia quando aparecerem as consequências, é a colheita que a gente vai ter que colher depois, né? Obrigatória a colheita. De comentário também, foi colocado o seguinte, que interromper a gestação, eliminando o feto, não significa que vai romper a conexão com o espírito reencarnante. O Ricardo estava ligado à mãe, energética e espiritualmente. Ele ainda sentia profundamente as emoções e implorou para ela manter a gestação. Julinda ficou conectada ao espírito e sentia culpa por tudo que praticou. A mente ficou conectada ao erro. Estava constantemente revivendo o fato. E aí, em função daqui, para reforçar aqui que a providência divina poderia interromper esse processo? Poderia sim, mas, no entanto, o que que acontece? A Julinda não queria. Então, eles não vão fazer contra o livre-arbítrio da pessoa. Eles poderiam ajudar se ela quisesse ajuda, mas a negação dela ao amor e a oportunidade de ajudar foi o que vem causar toda essa história de agora, né? No livro Entre Dois Mundos, que é de Miranda, nós ainda vamos estudar mais para frente, né? Miranda com Divaldo, em relação a essa história que ele fala aqui, das regiões que eles vieram, né? Tanto o Ricardo quanto a Julinda vêm de regiões inferiores. E aí a gente vai comentar aqui no livro que a gente já estudou, No Rumo do Mundo de Regeneração, que também vimos vários abismos e cavernas e profundos. Então, ele fala aqui que entre as duas dimensões, a física e a espiritual, existem esferas com vibrações próprias, que servem de pousos. Tem pouso para refazimento, de hospital transitório que alberga ali recém-desencarnados, incapazes de alcançar mais elevadas zonas espirituais, núcleos de sofrimento compatíveis com experiências infelizes, que se hajam permitido àqueles que são atraídos por afinidades e ondas mentais e morais. Então, seriam aqueles núcleos de zonas inferiores, né? Nessas esferas intermediárias, há uma ininterrupta movimentação de seres espirituais em intercâmbio contínuo. O mundo físico é o abençoado campo de aprendizagem e de experimentação dos dons que se encontram em germe. Então, o mundo físico, a gente vê que a gente vai aqui para ver aqui para aprender, né? Agora aqui. E ele é transitório, de duração efêmera. Tem a finalidade específica estabelecida pela divindade. Você tem lá seu tempo, a gente já sabe, né? Mais ou menos o tempo você vê que o Juvencio veio para durar menos que 40 anos. Então, não, quando chegou a 39 anos, ele sofreu uma parada cardíaca. Então, você tem isso aqui, uma finalidade específica estabelecida pela divindade, junto com, né, com o que você precisa passar. O mundo espiritual, ele é permanente, ele é real. Causal é onde está a causa, o efeito, depois a gente tem a causa no mundo espiritual, no sentido que ele é de onde a gente provém, né? Nós somos, de onde se origina a vida, tá ali. Fomos criados espíritos, não fomos criados matéria aqui no planeta Terra. Nós somos espíritos criados no mundo espiritual e depois a gente vem para o planeta Terra, vem, né, para passar no planeta e reencarna, para que a gente possa fazer a nossa evolução. Mas, de qualquer maneira, ele é de onde se origina a vida e para onde retorna, né, o espírito após os processos de adiantamento intelecto-moral. Intermediando as duas dimensões, existem inúmeras outras esferas de constituição própria,
nas quais a vida exulta e pulsa de maneira específica, compatível com a finalidade para a qual foram elaboradas. Mais distante da crosta terrestre, respira-se psicosfera e superior, que até antecede as regiões felizes, enquanto que, nas mais próximas da crosta terrestre, permanecem as condensações de energia eliminada pelos pensamentos, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, tá, gente? E essa energia que a gente elimina. Então, tem as aspirações, as vivências embrutecidas daqueles que vão continuar aprisionados no complexo de sombra e de dor, de revolta, de insensatez, de ódio, de pesar, de ilusão, que a gente pode colocar também, né? Ignorância, às vezes a pessoa quer continuar na ignorância, não quer aprender, então aí o que ele deixa aqui bem alerta? A situação mais grave encontra-se na intimidade do planeta, onde existem sítios de angústia incomum e de expiações muito dolorosas, todos construídos em faixas de ondas psíquicas perversas e grosseiras, em que ainda se comprazem muitos habitantes desencarnados. Então, é daí onde ele está falando esse tem outros espíritos que vão aparecer na história ainda, então eles vêm dessas faixas, dessas regiões da intimidade do planeta, que são regiões mais profundas, são cavernas, a gente chama de abismos, né? As trevas, não só trevas, mas são abismos, são para baixo mesmo, a intimidade do planeta. E são locais que a gente tem aquela cidade, eu vou botar até, vai aparecer aqui uma indicação, aquelas cidades, né, que mostravam que tinha os cidades justiceiras, né? Então, assim, sendo, cada um gera campo emocional de identificação com uma esfera equivalente entre os dois mundos. Tanto encarnado como desencarnado, né? Vai se identificar e vai habitá-la desde então, de acordo com a nutrição ideológica. Quanto mais você alimenta aquilo ali, mais você fica. Eis, pois que, eis porque a ascensão é feita passo a passo, ou é conquistada de assalto, quando existe a resolução de alterar, por definitivo, a maneira de encarar a existência e entregar seus objetivos sublimes que a todos aguardam. Então, ninguém consegue nada por privilégio, tá? E sim pelo empreendimento de total entrega a Deus e seu Filho, seguindo-lhe as pegadas e abraçando o sofrimento da humanidade. Vou dar uma corridinha aqui, porque está chegando, passando muito do horário, mas só para a gente lembrar aqui no mundo de regeneração, que tinha as cavernas, né? E mapeava as furnas mais profundas e alguns abismos internos, que serve de presídio para espíritos rebeldes, e aí ele vai colocar, e ali tinha uma região onde estava a cidade da justiça, né? E aqui o alerta que o Bezerra falou, né, que a reencarnação sempre precisa de uma programação reencarnatória, e ela é elaborada com cuidados especiais por um conjunto de vários espíritos dos dois planos. E a reflexão é: nós temos sido gratos pela família que nós recebemos na nossa programação reencarnatória? E aí pediu para a gente pensar bem se a gente está sendo grato com isso. Então, gente, agora vamos fazer uns comentários aí para poder passar para o capítulo 5. A família é realmente um grande desafio, né? Nós não estamos, em geral, a gente não é no mundo material, né? Na encarnação, a gente não é preparado para para essa convivência, né? A gente não é educado, vamos dizer assim, para essa convivência, né? O Espiritismo ele vem trazer essas instruções para a gente, né? Para que a gente compreenda, porque é muito difícil para quando você não tem essa informação que o Espiritismo traz, é muito difícil você compreender por que você tem um pai agressivo no seu núcleo familiar, ou uma mãe, né, difícil de lidar, ou então um irmão, uma irmã, né? Você nunca vai ter assim, né? A gente está vivendo no mundo de expiações e de provas, então a gente entende que somos imperfeitos, somos todos espíritos imperfeitos, não estamos excluídos disso, cada um dentro de uma categoria, né? Cada um numa evolução, mas nós estamos todos aqui unidos, juntos, né? Nessa encarnação para que a gente possa ter essa experiência e a gente evoluir.
né? Quando a gente entende isso, por mais que seja difícil, e é, né? Ninguém está dizendo que não é, não. É uma luta para a gente diária, né? Mas quando a gente entende isso, a gente entende que uma hora isso vai passar se a gente fizer o nosso esforço pessoal, né? Qual seria esse esforço, né? Fugir, é lidar de uma maneira mais madura. E aí é que está o segredo, né? Do sucesso da encarnação. É a gente conseguir amadurecer, né? Conseguir lidar com essas dificuldades amadurecendo, né? Não é fácil, não. Quem vive em família, eu não conheço ninguém que não tenha uma dificuldade, né? E conheço pessoas que sabem lidar bem, sabem lidar com esperança, né? E conheço pessoas que não conseguem lidar com isso. Olha, o Espiritismo, ele traz um esclarecimento tão importante para a gente. Com o passar do tempo, né? A gente vai. Quando era muito jovem, eu buscava, queria buscar essas respostas, né? Eu não conhecia o Espiritismo e eu não conseguia encontrar. Eu só consegui encontrar essas respostas que eu vivi assim, cara, não é possível que eu vou morrer e tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu experimentei, tudo que foi importante vá se perder, porque era isso que se falava muitas vezes, né? Que depois morreu, acabou, todo mundo fala isso, falava isso, né? Aí, né, eu descobri uma filosofia que diz que não acaba. E mais ainda, né? A gente tem uma grande responsabilidade. Aí a nossa escola maior é o quê? É a família, né? É o nosso núcleo familiar, é onde a gente está inserido. Então, uma vez o Haroldo Dutra, ele fez um esclarecimento, ele fez um depoimento dele, né, de uma experiência pessoal muito marcante, muito importante sobre a forma como ele nasceu, né? Como foi a história dele com a mãe, com o pai e tudo. E aquilo foi tão legal, pelo menos para mim, né? Aquilo foi tão legal ele dizer que a gente precisa agradecer aos nossos pais porque eles foram esse instrumento para que a gente pudesse reencarnar. Então a gente tem que ter essa gratidão, né, por eles, mesmo que eles mesmos não entendam, né? Mas essa gratidão, esse carinho, né? Essa compreensão, né? Quando a gente sai dessa coisa, né, de viver aquela coisa bitolada, quando a gente sai disso um pouco, se afasta um pouco para olhar de longe, é que a gente entende. E isso é o que o Espiritismo faz com a gente, né? Faz a gente compreender, olhar de fora, né? Para olha só a sua vida, né? Olha como foi. Olha como pode ser. Então, né, caminhos, aqui são os caminhos, porque bons espíritos, eles não vão dar fórmula mágica para a gente, porque não existe. Mas eles vão nos dar um apoio, né? Então, a gente sabe que a gente precisa passar por determinadas situações, né? Mas a gente vai ter um apoio. Não é que vão resolver para a gente. E quem fica achando isso coitado, vai sofrer, porque não existe isso. A gente precisa né, fazer esse esforço, esse movimento, porque é esse movimento que faz a gente amadurecer, né? E muito dessa experiência a gente vive dentro da nossa própria casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros de existência, com todos os familiares próximos, né? É o nosso primeiro degrau, né? Depois a gente vai para a convivência lá fora, com os colegas de trabalho, com os amigos de outras é, convivências, né, culturais e tudo mais. É isso aí. Pois é, essa história da família, você está falando aí, mas a gente também, além de, a gente tem o espiritismo e a gente consegue entender que tem a programação reencarnatória. Então você olha o que acontece. Como é que foi feito todo o esquema para a menina poder renascer? Tu vê que tem lá, os trabalhadores do plano espiritual estavam lá, muito bem. Aí ficam, né, querendo ajudar, e aí mostra aqui, ó, deixa eu ver aqui o texto. Ela nasce e eles estão com uma proteção espiritual de alto porte. Mesmo com isso, como ela já tinha toda aquela
aquelas marcas no perispírito que foram, né, causadas nas regiões profundas, ela foi um instrumento de dor para os pais. Então, eles mesmo sendo espíritos mais evoluídos, eles tiveram que passar, que eles queriam ajudar, passaram isso, a menina na infância com insônia, ou seja, eles também não dormiam, né? Ficaram preocupados com a filha, aí veio disritmia cerebral, por causa dos deslizes dela, que estava no perispírito, coisa e tal. Aí começou a ter tratamento neurológico e todo testemunho de amor da família, coisa e tal. E aí a mãe continuou, o pai, né, a criança, ela já é adolescente. Aí o pai morre, e aí ela vai com a vontade de decisão, caminhando, consegue para um matrimônio digno com antigo afeto. Olha, outra programação. Então ela foi programada para ter um pai e a mãe. Aí a mãe, conduzindo, vai levar o quê? Quem vai chegando na programação reencarnatória? Um antigo afeto. Aí não diz que é para quem é. Eu estou entendendo que seria um afeto da menina, mas pode ser um afeto da Angélica também, que não tá, pelo texto aqui não diz. Que veio, que foi partilhar do mecanismo redentor da Julinda, e ele também ia explodir, ia até que ele fala explodiria, né? Que aí você vai tirando suas próprias máculas. Então ele aproveitou, aí ajudou no mecanismo redentor da Julinda, mas também tinha algumas coisas que eu tinha que resgatar. E aí vem, você vê que assim, toda essa programação, aí vem a família pra gente. A gente, mas não consigo. Mas todos têm uma razão de ser. Tem aqueles espíritos que vieram, que são desafetos, tem os espíritos afetos, tem aqueles que não tem nada a ver com a família, mas vêm para poder, por exemplo, dar para a família ter mais paciência. Às vezes é um espírito que não vai ficar sempre perturbando, às vezes é um espírito mais luz, aí vai ser aquele que vai, o bonzinho, que vai ajudar a família. Então, tudo isso está tudo organizado. A maioria das encarnações, elas têm, das programações, que falar, você escolheu as provas. Muitos nós estamos cientes, sim, mas acontece que assim, você escolhe aquelas maiores, né? Que você, quando você está bem, né? Não está desequilibrado, você escolhe as provas maiores. Mas tudo isso que vai acontecendo no meio do caminho, ela já poderia esperar. Você tem uma escolha, é seu livre-arbítrio, você escolhe. Se você escolheu um lado, você tem umas consequências, como foi o caso dela. Ela tinha tudo programado para ter o filho, que ela ia resgatar aquele amor. No caso, quando ela fosse mãe desse espírito, que já não se davam bem antes, ainda não apareceu a história deles, mas disse que deu a entender que eles tiveram um relacionamento afetivo, ela ia começar a amar o filho, mesmo que tenha aquele negócio do filho, às vezes, né, causa aquela situação de repulso e tal, mas ela poderia resgatar. Ela escolheu não, então sim, tudo isso está organizado, mas basta a gente escolher, né? É no nosso livre-arbítrio. Quem mais tem alguma coisa para comentar aqui? Alguma dúvida? O Sul, né? Sul e todos que estão aí no início, né? Começa logo falando justamente da ligação dela com o espírito, né? É, que essa ligação permaneceu em função da culpa dela. Aí eu fiquei me perguntando se essa culpa que ela estava sentindo, que ela sim sentia, né? Era apenas referente ao ato que ela praticou ou se já era de vidas, né, em que eles se relacionaram, né? Porque é, ela enganou as pessoas em volta dela, né? Inclusive o próprio marido, né? Que aí, assim, acho que eu na queixa, porque ele era o pai, né? Então, assim, para mim, a pior questão ali, né, em termos de enganar, seria justamente ao pai, né? Que não teve, né, a opção nem de pensar se queria ou não queria, né? Então, que já mostrava que ela tinha um caráter flexível, digamos assim, né? O caráter dela já tinha problemas, né? É, então, eu fiquei pensando nessa questão aí da culpa, né? Se era apenas ali, porque eu acho até que se fosse só por essa questão, não deveria existir, porque ela tomou a decisão, não teve pudores em enganar o próprio marido, que eu acho isso uma coisa assim, bem complicada de lidar, né? Da pessoa ter a capacidade de lidar com essa questão, o aborto em si,
eu não vou questionar assim, quanto a isso, né? Isso aí implica outras coisas, mas de esconder do próprio marido, né? Então, do pai da criança, né? Então, e estando com ele, né? Porque às vezes até acontece de, né, situações de esconder e tal, né? Às vezes esconder até o próprio nascimento de uma criança, que eu conheço casos assim. Mas assim, convivendo com a pessoa, né? Esconder isso, sim, eu acho assim bem grave. E ela não teve pudores de fazer isso. Então, essa culpa, para mim, ela está relacionada a uma culpa inconsciente, uma culpa de outras vidas, né? Da situação com esse espírito, não exatamente ali só daquele ato. Eu acho até que ela, por ela ter feito a coisa desta forma, porque assim, a pessoa que tem culpa, ela tem consciência do erro e tal, né? Então, eu acho que a culpa dela me parece que não era uma coisa assim da pessoa que tem consciência do erro e tal, né? O erro dela foi grave sobre vários aspectos, né? É, eu acho que vinha de uma outra vida. Eu acho que Aqui isso no, vai se esclarecer, né? aqui no texto aqui, Sandra, se a gente for voltar aqui no texto rapidinho, ela fala que o espírito estava ligado e com aquela mente, aí o ódio dele estava segurando e estava formando. Aí se ela fosse uma pessoa muito, né, que não tivesse feito nada errado, ele poderia fazer toda aquela mente vigorosa, revoltada e prendendo no ódio que não ia conseguir. Só que ela tinha ali, ele coloca no fundo, ela sabia que ela tinha feito, ela podia estar com uma justificativa para aquele crime, que ela achava, não posso, não é nada, isso é um pedaço de carne, coisa e tal. Só que isso foi que ele colocou, a consciência culpada foi rompendo a couraça da falsa justificativa para o crime hediondo. Então, aquela justificativa dela, acabou. Então, ela, com essa consciência culpada, começou a ter o arrependimento. Então, mostra aqui, gerando os prelúdios do arrependimento, que ia formar. Aí formou a ligação para o intercâmbio mental. Falou, transformaria no fio mágico para o intercâmbio mental. Por quê? Juntou o ódio do outro, que estava colado, e fazendo incidência telepática. Ele começou a ficar telepaticamente, mostrando que toda hora mostrando as figuras. Tanto que falou que aparecia deformado e despedaçando. E aí, quanto mais isso, essas cenas vivas começaram a fazer com que ela contasse assustada e angustiada. No fundo, ela estava revivendo aquela cena. E aí é que não tinha como esquecer. Então, no fundo, realmente ela viu que ela fez ela errou, não tinha mais jeito, entendeu? E aí, com essa culpa, aí pronto, juntou a culpa e juntou com o espírito, com ódio dela, querendo matar ela, porque já era o objetivo dele, é que ela se suicidasse, no caso, né? E aí, não interessava como, ele só queria saber que ela ia levar ela ao suicídio por qualquer processo que estivesse ao alcance. Então, isso, ele com essa ligação fez o laço junto com ela com a culpa. Então, É que mostra que também. essa ligação deles não era boa, né? Então, Ele não não, então, queria vir ela. com ela como mãe porque gostava dela, né? Então, de Ele repente, lembra do queria. outro livro que a gente viu que a mãe, os benfeitores falaram assim: ó, vai ter que ter o teu filho, vai ter que ser. Era o irmão do Teofrato, do Dr. Theo, com o Jean, que eu estou lembrando o nome. Eram os dois, só que o Jean tinha matado os dois. Tanto o que ia ser irmão, quanto a que ia ser a mãe. Então, o que eles falaram para ela? Ela falou: não, esse eu não vou, esse eu não quero que nasça. E isso no plano espiritual combinado. E aí eles falam, não, mas se ele não nascer também você não vai poder ser mãe do Dr. Theo. Do Theo, que era o amor da vida dela. Aí ela, para aceitar, trazer o amor da vida dela, ela aceitou o desafeto, perdoou. Só que esses perdões, lá no plano espiritual, tem uma vibração. Quando a pessoa vem para a carne e reencarna, isso modifica. Tem também o livro tem aquela reencarnação no Missionários da Luz, né? Que veio o Segismundo e veio com o pai e a mãe. Eles já tinham conversado no plano espiritual. E o pai dele, que seria o pai dele, já tinha perdoado o que ia vir que foi um filho, que tinha matado o pai, né? O Segismundo matou o pai. E aí eles tinham se conversado. Só que chegou aqui, aí ele não queria mais. Ele no corpo, que aquilo fica, né? Fica
preso, assim, a gente não consegue acessar essa camada da mente, vai que ele não queria mais e ele ficou com medo de ter o filho. Aí chamaram ele novamente para conversar, isso no Missionário da Luz, né? E junta todo mundo, o instrutor, André Luiz, todo mundo, e conversa, e faz ele, você vai perdoar? Você tinha perdoado. Aí ele vai de joelho, pede perdão novamente, e aí o pai, né, no caso, esqueci o nome do pai, ele vai e novamente, aí ele aceita trazer o filho. Então, o que acontece no plano espiritual é uma coisa. Aí você vem, você aceita, aí quando você chega aqui, e aí vai na vida, no materialismo, né? O que aconteceu com ela, queria corpo, prazeres, quero viajar. Ela falou assim: eu não quero, vai me prender, não quero criança, não quero nada. Aí pronto, caiu numa outra vibração, que eles vêm com a programação. Ela não tinha virado santa no plano espiritual. Inclusive, ela veio com toda aquela carga pesada. Era um espírito com uma carga muito forte de das regiões inferiores. Ela não tinha, ela não tinha nenhuma elevação aí, a mãe sofrendo para poder manter. Então ela já tinha aquilo já no fundo e faltava só uma coisinha como você falou, engana o marido e vai e coisa do filho. Ah, isso é que aconteceu. Aí quando explodiu, aí a mente já não tinha, né? O perispírito já não era bem formado mesmo, estava meio prejudicado e aí apareceu isso. Então, para ela não querer mais o filho, isso acontece muito, porque aí a pessoa identifica sem saber que aquilo ali é um espírito que você não gosta. E tem muitos casos, eu já li em vários livros também, que assim, às vezes nem a consciente a mãe não está nem sentindo nada, mas ela não aceita a gravidez e começa a vomitar. Tem muita mãe que vomita a gravidez toda, porque a maioria desses casos, já com algum livro aí, a própria Bezerra falou em algum livro, porque o espírito é um desafeto. E aí nem eles adaptam no útero da mãe, nem ela consegue. Aí fica aquelas vibrações diferentes, e aí fica vomitando, vomitando, passa mal. Tem gente que fica meses vomitando. E aí acontece também, há um tipo de. Mas aí a pessoa seguindo adiante, ela aceitando e continuando a gravidez, vai. Mas tem casos que não consegue segurar. Então tem vários tipos de, lógico, milhares de tipos de causas e efeitos. Mas nesse caso aqui a gente está vendo que é essa a conclusão. Tem que passar para o próximo capítulo, senão não vamos conseguir ler tudo. Já faltam 5 páginas. Vamos lá então, deixa eu botar para partilhar. Nem vou trazer um anexo aqui, depois eu mando para vocês. Então vamos para o capítulo 5, que agora eles vão começar a tomar umas providências. Referências. Desculpa aqui que eu tinha saído para ler, agora estou correndo. Bom, primeiras providências. Então, esse abortamento, provocado sem justa causa, ele vai falar no caso de todos em geral. Todo abortamento provocado sem justa causa é crime grave de que o espírito, somente a contributo de muita aflição, se predispõe a reparar, facultando que a vítima avizinhe-se ao lado em renascimento que ocorrerá futuramente, sob densas cargas de ressentimento e amargura, que estava acontecendo ali. Pode ocorrer, né? Pudesse ela ficasse grávida de novo, o espírito fica do lado, mas com ressentimento, com amargura, e muitas vezes depois, mesmo que abortou numa vez, pode renascer o mesmo espírito, né? Isso é um dos casos, um dos de centenas de casos que pode acontecer. Então, isso aqui é o Miranda que está falando, que eu não tenho ninguém colocando aqui, Miranda está falando. Enfermidades de largo porte se encarregam de corrigir a atitude mental do delinquente que aborta, a fim de que os tecidos sutis do perispírito se recomponham para por vindouros cometimentos na área da maternidade. Então, aí, no caso, em relação à mãe, ela também fica com os tecidos do perispírito afetados, mas ele pode se recompor e ela pode ter um filho depois, né? Aí algumas coisas podem acontecer com a mãe. Infecundidade e frigidez, dentre outros problemas femininos, decorrem da usança irregular da sexualidade em encarnação passada, bem como de abortos perpetrados pela irresponsabilidade e requintes de egoísmo, que foi o caso da Julinda, né? Que se fazem gênese de neoplasias malignas logo depois, que a pessoa aborta, pode ter câncer depois, ou em processos próximos de renascimento que exigem a remoção dos órgãos genésicos, quando não arrebatam a vida física de maneira fulminante. Então, às vezes, a pessoa fica grávida, a mulher fica grávida, e aí não consegue segurar a gravidez, aí às vezes também tem que tirar um órgão qualquer, como ele fala aqui, remoção de órgão genético. Deram lá o exemplo também de quando tem gente que o espírito, que o feto quase que sai, às vezes tem que costurar o colo do útero. Hoje em dia tem várias facilidades da medicina, né? E às vezes até a mãe, né? No caso, pode arrebatar a vida da mãe de maneira fulminante. Aí eu estou alerta, não sendo o autor da vida,
o homem não pode dispor da vida ao capricho das paixões primitivas, sem rude comprometimento para si próprio. Nós já falamos isso da outra vez. E emprestando elementos que corporificam o ser, torna-se instrumento das leis da criação, que o honram com a oportunidade de cooperar no processo da evolução, não lhe facultando interrompê-la sem que incida em delito de alta importância. Por isso que a sexualidade somente deve ser exercida quando responsável, sob as bênçãos do amor e o amparo da legislação em vigor, dependendo do grau evolutivo de cada povo, né? Tem povo que faz a criança casar, menino já está promessa, então cada um tem o seu jeito, mas eles falam aí que é melhor, que ele fala aqui, ó, que a sexualidade deve ser exercida quando responsável, uma pessoa com maturidade também, né? Em todo renascimento, há razões que conduzem um espírito a outro. Programação, né? Seja pelos automatismos vigentes no cosmo, seja pelas programações de elaboração cuidadosa, objetivando-se sempre o aperfeiçoamento de cada um, dentro dos impositivos das necessidades que os entrelaçam. Desse modo, cada qual renasce, nem sempre onde merece, mas onde os fatores e as condições lhe são mais propícias para o avanço. As interferências precipitadas nas programáticas das vidas, por este ou aquele motivo, redundam quase sempre em decepções, desastres ou perturbações que poderiam ser evitados. Então, aqui é no caso, se você usar o seu livre-arbítrio, né, de uma maneira que a escolha não muito boa, você vai ter suas, às vezes, umas consequências também não boas. Julinda, imatura e desequilibrada, com viciações que retinham em malhas de obsessões sutis, que ela já tinha aquela malha já ligada a essa turma do plano inferior também, ela já tinha essa ligação, né? Energética, vamos dizer, porque temesse inconscientemente a presença do antigo companheiro, tá vendo? Então, o Ricardo foi um antigo companheiro dela, sabia que eu tinha lido. Então, ela já temia inconscientemente essa presença, que agora viria na condição de filho, não hesitou em interromper-lhe o processo fetal, tombando em desequilíbrio psíquico. O espírito, que chama Ricardo, né? Sentindo-se frustrado e porque ansiasse pela ocasião que sabia de incalculável proveito, por ser ainda rebelde, deixou-se queimar pelo ódio, persistindo na vingança justificável, convertida em luta feroz, com o objetivo de eliminar o corpo da inditosa para aguardá-la depois do túmulo, onde prosseguem de esforços de largo porte. Então ele queria que ela fosse se suicidasse, ele ia pegar ela depois, pegava o espírito e levava para fazer lá todas aquelas prisões, aquelas torturas que eles fazem nas regiões inferiores. Aí tá, o Miranda vai contar aqui, né? O Linda ali estava com altas doses de sonífero. E isso provocava, toda vez que, mesmo com isso, provocava um entorpecimento espiritual. Eles falam que também acontece de você adormecer o corpo e também ter o entorpecimento espiritual. Esqueci de frisar isso aqui, que é uma coisa diferente, importante. E nesse estado, graças à invigilância a que se entregara, né, que ela teve uma vida de invigilante, ela deixava-se arrebatar pelo espírito, agora, por sua vez, convertido em seu algoz. Então, o espírito, que era o Ricardo, ele pegava ela e levava ela. Semi-desprendida do corpo, Julinda era conduzida à presença de entidades perversas residentes no hospital. Lembra? Nós já lemos isso, que tinha uma cidade dentro do hospital? E essas entidades, ela obedecia ao cruel dirigente desse famigerado clã, que se chamava Elvídio, que é um chefe dessa turma aí, chefe das trevas, encarregado de punir os caídos nas teias da alienação mental. Como se a justiça divina necessitasse de delinquentes para corrigir infratores. É que ele faz, se colocava como justiceiro, né? Quando Julinda foi internada, informantes desencarnados apresentaram sua ficha com um delito perpetrado ao cruel dirigente espiritual. Então você imagina a cena chegando mais um, né? Mais uma pessoa para internar no hospital. Tá lá, ela toda lá fora do desequilibrada e aí eles vêm os desencarnados com fichinha na mão, olha aqui, ó. Essa que tá chegando aqui agora, já viu, já fez um aborto, né? Já tem uma história antiga, papapá, e agora tem esse delito. Leva para eles. E ele que se arrogava de poderes e domínio sobre todos aqueles que transitavam ali, tanto da carne, ou seja, todos os encarnados, como desencarnados. E ele quer tomar agora as rédeas da punição. Esse espírito, seu vídeo, tratava-se de antigo sexólatra, que se caracterizara na Terra por distúrbios de comportamento,
portador de grande perversidade, desencarnado há mais de meio século. Ao desvencilhar-se do corpo, fora conduzido por comparsas antigos a núcleos inferiores. Então, quando o Elvide morreu, já chegou os amigos dele, já estavam lá, espíritos encarnados também, já de péssimo, de super inferiores, e levam ele para esses núcleos, levou, onde ele foi estudar. E se adestrou para dar curso, para continuar, né, os sentimentos nefastos que possuía, sendo alojado posteriormente naquele reduto de dores, verdadeiro purgatório espiritual para os envolvidos nos códigos soberanos da vida. Então ele vai, se adestra lá, se forma, se transforma, agora sou o chefão, e aí vem tomar conta desse hospital, naquele reduto de dores. Vinculado a outros grupos espirituais infelizes, que se interligam, assumindo posições combativas contra o bem e o amor que eles detestam, fazem-se crer forças controladoras do além-túmulo, personificando, iludidos, que não quer, que eles pensam, né, as figuras mitológicas, as mitológicas figuras satânicas. Então, ali eles ficam e vão se transformando, né, com formatos essas figuras mesmo satânicas, formatos mais demoníacos, e acho que eles vão controlar aquele pessoal ali todo. Então, quem chega lá, o espírito que chega lá, sofre horrores, né? Já, lógico que são aqueles espíritos que têm uma história para poder se conectar com esses. E esses desencarnados também, padecendo de hipnose pelo prolongado período em que cultivam as ideias maléficas, deformam as matrizes perispirituais, surgindo diante desses inconsequentes, desses que chegam, né, em formas temerosas, horripilantes, com as quais desnorteiam as futuras vítimas. Então, quando o espírito, o encarnado, dá lá, mesmo com remédio, ele sai do corpo, né, vai, faz a emancipação da alma, ele dá de cara com monstros horripilantes, e aí fica com mais desnorteio, as vítimas ficam mais desequilibradas ainda. Tem uma observaçãozinha aqui desse livro que nós já estudamos, Nos Bastidores da Obsessão, que é para a gente lembrar que aqui fala aqui, ó, fala aqui que ele estava vinculado a outros grupos infelizes. Então, lembrando que no Bastidor da Obsessão, o Teofrasto, que era lá o chefe da mago lá, ex-mago e chefão lá naquela cidade, ele falou para, quando ele estava conversando já, né, querendo se melhorar, já estava conversando lá com o pessoal do Centro Espírita, com Miranda, todo mundo, ele falou que, falou que fazia parte de 12 mentes dominadoras. Que, ele fala, somos 12 mentes dominadoras que nos encontramos submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais. Bom, isso aqui a gente está entendendo que isso aqui é no Brasil, né? Porque tá tendo a história toda aqui no Brasil. Então você imagina os 10 maiorais, 10 magistrados que habitam as regiões infernais e que tem ainda, eles estão submetidos, tem vários grupinhos, e ele é um grupinho de 12 mentes dominadoras, onde as pessoas, que, quando eles estão lá nesse lugar, tinha lá um anfiteatro, lembra? Que eles julgavam as pessoas, os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Então ele constitui o grupo dos 12. E aí ele fala, na aplicação do nosso código, selecionamos criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções. E aí era qualquer um, não era, ele era no geral, não estava em hospital, ele tinha um anfiteatro numa cidade inferior, e aí é qualquer desencarnado que eles pegassem, pega até no cemitério, de qualquer lugar, eles levassem para lá, que eram criminosos, ele primeiro eles faziam as primeiras correções lá. Então, eles julgavam, né? E depois é que eles são conduzidos para presídios próprios, nas furnas, nesses abismos, nesses, né, lugares profundos, onde eles vão fazer parte, como os escravos, né, levantando construções da cidade da flagelação, que é uma das cidades, dessas cidades que existem, que são cidades de regiões inferiores. Então, continuando a história aqui, né, naquele hospital, o Elvídio exercia a administração negativa, né, uma parte espiritual inferior, atribuindo-se a tarefa de justiceiro em regime de crueldade. Quando a Julinda chegou, o Elvídio visitou a paciente e convocou o Ricardo, que estava junto, né, à sua presença, inteirando-se do interesse do abortado. Então, mesma história. Ele conversou, o que que você quer? Eu quero me vingar dela, eu quero que ela morra. Isso aconteceu muito naquele livro também, no Bastidores, que a gente viu. E o Elvídio falou, então tá bom, vamos cooperar, vamos fazer. E aí, toda vez, em sucessivas oportunidades, a paciente era levada a simulacros de julgamento pelo crime, quando se tornava ameaçada por aqueles impiedosos.
retornando ao corpo, semi-ebetada pelas drogas que já estava tomando, né, para poder o tratamento dela, lá, o tratamento médico, com os tecidos sutis da mente em contínuo comprometimento a caminho da irreversibilidade, ou seja, ela ia ficar completamente louca, que além da droga que não estava ajudando nada, ela ainda estava piorando por causa de toda essa situação da obsessão. Aqui tem uma figurinha que a gente já mostrou tantas vezes assim, na época várias vezes que fala o negócio de julgamento. Esse é aqui um desenho que foi feito por de um outro texto de outro livro, mas que mostra que os juízes, né, no caso aqui, não era o caso do Teofrasto que ele julgava sozinho. E aqui, num julgamento de espíritos que chegavam. Então, aqui, ó, tinha espírito que chegava, que eles falavam para ela, ela tinha abortado, essa daqui tinha feito vários abortos, você é uma loba. E na indução hipnótica, vai falando, e aí o espírito, mulher, sai transformado em lobo. E vai depois fica em prisões. Aqui estão julgando outro. Então fazia mesmo um julgador. Ok. Como ele fala aqui, olha, em sucessivas oportunidades, a paciente era levada a simulacro de julgamento pelo crime. Então pode ser qualquer tipo de tribunal. Aparece um tribunal, ele julga e por aí vai. Né? E aí o Miranda fala que no momento que estava visitando o apartamento da Julinda, ele dizer, ela não estava presente. E nem o Ricardo, que é o sicário. O Bezerra, depois de auscultar o psiquismo de Julinda e reflexionar um pouco, combinou com o doutor Figueiredo, aquele que recebeu ele no hospital, né, o que é o responsável espiritual aí, por uma boa daqui a uns 2 noites, onde eu tomar providências para mais cuidadoso atendimento desse drama. Aí o doutor Bezerra vai e aplica recursos magnéticos na obsidiada, fazendo a dispersão dos fluidos tóxicos que a asfixiavam mediante movimentos longitudinais rítmicos, ao logo após insuflando energias restauradoras de forças. A energia que escorria dos dedos do Dr. Bezerra venceu as resistências da carapaça de sombras que envolvia a doente. Então ela não estava, o espírito não estava ali, mas ele consegue tipo, cortar um pouco essa ligação ali. E nesse momento ela se torceu, atingida pelas ondas vibratórias que ela alcançava, depois se acalmou e o corpo relaxou os músculos, que estavam tensos, e o Miranda fala que viu repentinamente Julinda Espírito ser atraída e tombar adormecida no casulo carnal. Então Bezerra vai, faz o passe movimento longitudinal, que aí vai explicar aqui na frente um pouquinho o que é, e aí com isso ele puxa, ele atrai o corpo dela, o espírito dela de volta para o corpo. Nesse livro aqui, Passos, é o projeto chamado Projeto Manuel Flamengo de Miranda, que é lá na Mansão do Caminho, e eles falam que são vários tipos de textos que foram apresentados, e esse está explicando até esse texto desse livro, que o passe aplicado em Julinda Corpo, pelo doutor Bezerra, no caso, funcionou como vigoroso imã, atraindo Julinda espírito para o seu casulo carnal, a fim de ali adormecer, para descansar. Então, aí ele chega a uma conclusão que se um benefício prestado ao espírito pode repercutir favoravelmente no corpo, um auxílio prestado a este, ao corpo, vai beneficiar o espírito também, porque ambos reagem entre si. E a técnica simples dos passos longitudinais dispersivos, que aí falou que ele foi fazendo ritmo, né, foi utilizada acompanhada da insuflação de energias vitalizadoras, como está falando ali em cima. Insuflação, aqui é o sentido de passagem de energias, injeção de forças renovadoras. E aí o doutor Bezerra fala, depois do passe, que aí o espírito volta para o corpo, ele fala, ela terá um sono reparador pela primeira vez desde o delito, momentaneamente liberada da agressão de Ricardo. Os fluidos salutares, decorrentes da oração e do amor fraterno de todos nós, anestesiariam os centros psíquicos, de alguma forma atenuando a aflição que a golpeia. O Senhor não deseja a punição do infrator, mas a sua reeducação com vitória sobre a infração. Como os impositivos da vida são amor e justiça, a misericórdia e a caridade jamais se afastam dos que necessitam de renovação e paz. Surge o auxílio ao delinquente com concomitante socorro ao defraudado. Logo, Ricardo será também auxiliado, quando se iniciam os labores em favor de ambos. Aí ele vira para Angélica, comovida, e esclarece, serena ela, né, que ela esclarece. O amor, em qualquer expressão, é bênção de Deus, vitalizando o mundo. O de mãe, todavia, em razão das energias superiores de que se reveste, é portador de mais forças, encontrando ressonância no amor de Deus, nosso Pai, que rege a vida em todas as suas dimensões. Agora tranquilize-se, irmã Angélica, aguardando o futuro e prosseguindo confiante,
nas suas orações e atividades de amor ao próximo. E aí o Miranda fala que ele se despediu do Dr. Figueiredo, da senhora Angélica, sob o compromisso de retornar nos próximos dias. Que tem a referência do livro A Gênese sobre, no capítulo dos fluidos, sobre a situação, né, dos espíritos. Então fala, no item 45, amar os espíritos em grande quantidade em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Então, a nossa vibração vai atrair, fica cada vez mais ligado nos espíritos inferiores. Nós estamos em inferioridade moral. Então ele fala, a sua ação malfazeja, desses espíritos, faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, deve ser considerada uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Nós já estudamos isso. Então, a lembrança é que isso acontece aqui por escolha dos habitantes da Terra. Enquanto a gente não escolher sair da inferioridade moral, os espíritos que vão nos acompanhar vão continuar esses. E aqui, falando sobre a história da ligação, porque está mostrando aí, né, os espíritos que estão ligados, né, que nós estamos vendo três. Então, ele fala que no livro Mecanismo de Mediunidade, André Luiz e Chico Xavier, sugestão e afinidade, fala nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente, um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. Então, aí a observação feita foi que os três espíritos, a Julinda, o Ricardo e o Elvídio, que era lá do hospital, eles estavam inseridos no mesmo delito moral, que era a sexolatria. Todos os três tinham aí essa chaga em comum. Então, aqui tem agora mais um trechinho, vai dar tempo, tem 15 minutos, de um pedacinho pequeno do livro, eu peguei, achei que foi no Correio Espírita. Só para falar sobre a história do automatismo, que ele fala, né, sobre o processo reencarnatório. Então, um texto que o Djalma Santos fez nesse Correio Espírita. Então, os mistérios que envolvem o processo reencarnatório desafiam o homem comum. Então, ele não consegue entender, lógico, o mecanismo sutil, dinâmico, que é através da escolha ou automatismo, então da escolha, no caso da prova, né, e ou do automatismo, traz de volta ao campo da carne espíritos que na erraticidade não conseguem se adaptar à vida espiritual. Então tem muitos que não conseguem ficar, porque está com tanta, né? Ah, eu fiz isso de errado, e aí a consciência pesa e a pessoa quer voltar logo, né? Muitas vezes não consegue. Então, o que é que acontece? Os planos para a reencarnação são quase infinitos, cada pessoa é uma história, né? E obedece a critérios que estão vinculados às conquistas morais ou os erros ocasionados do candidato ao novo estágio na carne. Então, além do processo de escolha, para aqueles que estão a caminho do enobrecimento, aqueles que já estão mais um pouquinho mais equilibrados e conseguem, né, escolher tudo, ou então fazer parte do planejamento, também existe o automatismo reencarnatório, que é a orientação por técnicos em renascimento, que é o que a gente já comentou várias vezes. Não fala assim, o espírito sempre escolhe a prova. Não é bem assim. Tem espírito que não consegue. Então, quem vai fazer isso? Os técnicos em renascimento, que atendem a grande maioria de espíritos ainda sem condições de opção imediata. Então, o automatismo das leis de encarnação estabelece labores específicos para a finalidade, visando sempre o bem do reencarnante, é lógico, mesmo que aparentemente possa parecer o contrário. Então, tem vários casos, que aí nasce numa família pobre, na favela, sem braços, sem tão doente, coisa e tal, mas por que nasceu assim? É pro bem dele. Então, aparentemente, parece que foi tudo ruim, mas não é. Aquilo ali vai ajudar a fazer a evolução daquele espírito. Aí, como é que eles fazem? Esses técnicos pegam a ficha pessoal do candidato e pesquisam a respeito daqueles que podem dar guarita, de quem poderia ajudar, né? Dentro do programa de cada um, providenciando encontro, reencontro, na espera dos sonhos, né? Arrumando os futuros pais que estão no mundo espiritual, que muitas vezes faz parte até da família deles, e vai formar o programa nos mínimos detalhes. São estudados também os mapas genéticos, que às vezes tem que nascer com alguma doença, não sei o quê, então, a fim de identificar no corpo físico a ocorrência de manifestações físicas ou psíquicas em relação à saúde e doença,
calcula a influência o tempo que vai viver, aquela história, também as alternâncias provocadas pelo livre-arbítrio, que às vezes também pensa assim, ó, a gente às vezes não vai conseguir, mas vamos tentar, né? Porque tem tudo para dar certo aqui, mãe, pai, lugar, não sei o quê. Mas eles vão fazendo. Deixa uma faixa, como o cara aqui, uma faixa de movimentação e escolhas pelo candidato. Aí tem debate, às vezes o reencarnante vai conversar, né? Vai o risco normal dessa reencarnação, tem a dificuldade a ser vencida, fé no futuro. E com a esperança de vitória, o espírito mergulha no vaso carnal, amparado pela prece, se vinculando a uma célula fecunda, firmando um novo compromisso com a atividade terrena. A partir daí, esquece tudo, vai imantar o perispírito ao óvulo, fecundado pelo espermatozoide, e após o renascimento, continua o intercâmbio com os amigos do além, que estão supervisionando todos aqueles que voltam à paisagem terrena. Então, a gente lembra sempre que, além do nosso mentor, que está com a gente aqui, Anjo da Guarda, tem uma galera lá em cima, né? Ou lá embaixo, mas lá em cima. Sempre tem um grupo de espíritos que está ali, que faz parte dessa arrumação para que você possa renascer de alguma forma, para ter, sempre é para ter sucesso. Nunca é para, que a gente fala, nunca ninguém nasce para matar, para poder ser um assaltante, ser um criminoso. Não existe isso. Você que toma essa mudança de caminho. Então, 10 minutinhos para a gente comentar aí e tirar as dúvidas. Esses assuntos são bem difíceis, né? A gente fica pensando, né, nos nossos erros, né, passados, dessa vida, né, que a gente lembra, e também que a gente pode inferir, né, pelas nossas tendências, né, nossas Exatamente. tendências internas, né, a gente pode inferir o que que a gente já fez, né? Não é muito fácil, mas a gente às vezes pode sim, pelo menos ter uma ideia, né? É, é um assunto, eu acho um assunto muito pesado. Eu ainda estou lendo aquele diálogo com as sombras. É, é, é complicado, né? É muita responsabilidade, né? A gente encarnar, né? O Espiritismo faz com que a gente veja isso, né? Que é muita responsabilidade. E a gente vai, né, ser cobrado dessa oportunidade, né? Cobrado não por alguém especificamente, né? Mas a gente também pode causar muitas coisas a outros espíritos, né? Então, às vezes eu sinto que é muita oportunidade para de errar para espíritos ainda tão ignorantes, né? É assim, é um desafio muito grande viver, né? Porque a gente, acho que só quando a gente estuda essas coisas, né, é que a gente chega a ter uma ideia, né, do que significa, né? Porque quem não estuda isso, quem não vai, né, assim, não vai alcançar, né, essas possibilidades, né? Ai, acho que hoje eu vou ter pesadelos, porque eu estou assim. Não, Mas porque é para você ver, né, como você eu fica tô falando. imaginando, né? Muita Porque responsabilidade. E a gente está consciente. Imagina a maioria que não tem nem consciência. E não, está nessa mesma responsabilidade. a gente está consciente parcialmente, a gente não Porque a tem gente também está tomando consciência do que conhecimento, é, né? Estamos porque ele conscientes em fala termos. aí do automatismo, né? A gente, na maior parte do nosso tempo vivendo, a gente está meio que no automatismo, porque a vida mesmo, né? A matéria faz isso com a gente, né? Assim, é bem difícil você estar num nível de consciência assim muito grande o tempo todo. Eu acho difícil.
Ninguém consegue mesmo. Como você falou, estamos na matéria, que ainda estamos ainda num mundo muito firmado, né, no materialismo, e é tudo agora, né, já comentamos várias vezes, que tudo ficou em função do prazer, do imediato, e as pessoas acham que morreu, acabou. Ou então fica muito em função disso, de você tem que a vida é curta, as pessoas não se ligam na parte espiritual. O que dirá entender todo esse complexo, né, de programa de reencarnação e que suas missões, a missão que você veio para ter, que missão é qualquer tarefa que você faça, não existe esse negócio de ser missionário. Missionário é uma coisa, agora a missão que a gente tem aqui é de fazer o bem, que é o que todo mundo devia entender. Quando coloca ali, entender que o amor, quando o amor for entendido que você fazer, se doar o amor é a coisa mais importante, já vai modificar, porque vai entender, nós somos todos irmãos, né? Filhos do mesmo pai. Então, o que que ele tem que fazer? Fraternidade. Jesus veio com a proposta de fraternidade. É isso que ele queria mostrar, porque antes de Jesus não tinha essa proposta, né? Era Deus do exército, Deus que ia tirar eles da escravidão e coisa e tal. E aí vem Jesus com a proposta do amor e todo mundo modificar. Lógico que naquela época, imagina, quase 2000 anos, porque ele morreu lá por faixa de 33 anos, nós ainda estamos no 2024, então não tem nem 2000 anos ainda, que ele partiu e deixou a mensagem que ninguém entendeu naquela época, e até hoje aí veio o Espiritismo para relembrar, e mesmo assim, quem não conhece o Espiritismo, tem outras, né, doutrinas cristãs, várias linhas aí, também não consegue entender, pensam que assim, Jesus vai me salvar, eu vou tudo de fora, e ninguém consegue entender que ninguém vai te salvar, é você que tem que fazer, por isso que você falou, não vai ter julgamento. Não, você saiu do corpinho, vai lá embora, e você já vai. A sua consciência vai te julgar, vai te colocar, vai falar que eu falhei aqui, ou mas aqui eu me dei bem. Então você mesmo vai saber onde você foi, para onde você foi. Lógico que vai passar um tempo para você ter esse discernimento, mas é a gente que vai tomar consciência total, né? Porque sai daqui do cérebro, a mente está ampliada. E aí você vai entender, puxa, eu tive tantas chances, tantas pessoas me chamaram para isso, para isso, para isso, e eu não fazia, na teimosia. Ou então assim, olha, eu não quis fazer isso, que eu não queria aproveitar assim. Então nós vamos vai abrir nossa consciência. Muito mais ainda de todos nós aqui que estamos estudando, todos aqueles que estudam, não somente a doutrina, como também as obras que ajudam a clarear, como Miranda aqui, André Luiz, tem também a Memória do Suicida com a Ivone Pereira, que é fantástico, que abre muito também para a gente entender todas essas programações e nos mostra a quantidade, como você colocou, de compromisso, de responsabilidade que a gente tem. Então, só aí, a gente tem só que se lembrar sempre que está protegido, porque só com a certeza da proteção, né, divina e com a certeza que tem a vida futura nos aguardando para que a gente consiga, né, temos tempo, temos a imortalidade pela frente, nós temos que fazer o melhor agora, porque a gente já sabe. Está no momento de começar a fazer o melhor, sempre. Então, todo momento nós temos como pensar, para aqui, isso aqui que eu estou pensando em fazer, isso aqui, Jesus ia gostar e achar, tá legal, cara, tá muito bom, você está seguindo meus conselhos. Só você sempre colocar o parâmetro é esse, é muito simples em matéria de veja o que foi colocado para você seguir o caminho. Se você está olhando que aquilo ali não está nesse caminho, que tem uma coisinha fora da verdade, uma coisinha fora do honestidade, uma outra coisinha que todo mundo faz, eu posso fazer também. Você faz, é teu livre-arbítrio, você segue o teu caminho se você quiser. Só que a gente aqui tem consciência de que a gente está fazendo para se melhorar. Então, essa aqui é o nosso objetivo nessa encarnação. Daí cada um vai tomando, a gente tem muitos recursos, a gente vai seguindo, tentando ver a estratégia melhor para cada momento da vida. Vai ter muitos momentos que a gente vai tropeçar, como a gente fala aqui. Tropeçou, ralou o joelho, levantou, vai lá, passa uma aguinha e continua, porque o negócio é nunca desistir, sempre confiar na presença do seu amparo. Além do mentor que está com a gente, existem outros protetores, e é isso tu tem Jesus, como você quer chamar, você chama, você sente a presença junto de você. Tem gente que gosta de pedir para Maria de Nazaré, para os santos. Pode chamar o benfeitor que for, porque se quando você chama, você abre o canal. Abre o canal, se conecta com os espíritos superiores. No momento que sempre que você está em oração, ou até, né, numa aflição qualquer, que também está pedindo ajuda, abrir o canal. Então fica ali para receber. Porque assim, só assim a gente consegue respirar fundo, tomar o ar e seguir em frente. Né? E já é 2 minutinhos que falta, então nós já temos que fechar aqui.
Se alguém tiver mais uma dúvida, depois manda para mim, aí no privado a gente comenta na próxima. Carla, faz a oração? Tá no finalzinho já para nós. Eu queria só fazer uma observação antes, de um trecho que você estava lendo, né, que eu achei bem interessante, né, sobre os fluidos salutares do passe, né, que foi aplicado na menina. E eu acho que, não sei se, não lembro agora se foi o Bezerra de Menezes que falou ou se foi o Miranda, acho que foi o Bezerra, né? Que disse que esses fluidos decorrentes do amor fraterno de todos anestesiou, né? Teve esse efeito de anestesiar a pessoa. Quer dizer, a gente faz parte desse trabalho nesse sentido, né? O passe, a doação de fluidos, né? Não é a doação de fluidos, é a nossa participação naquele passe com o nosso amor. Achei aquilo muito legal É o para Bezerra mesmo. reflexão. Bezerra É, falou foi o sobre os Bezerra, né? frutos salutares decorrentes da oração e do amor É, fraterno de todos nós, anestesiariam os centros psíquicos, de alguma é, forma, atenuando a aflição que a golpeia. Então, todo mundo fazendo a é, oração, você já vê que você também dá uns fluidos que sim, ajuda, né? muito legal, né? Então vamos fazer, né, a oração para encerrar. Pai amado, queremos agradecer por esses momentos que estivemos ao seu lado, com esses estudos incríveis, esses estudos tão importantes para o nosso crescimento, né, para o nosso desenvolvimento, que nós possamos absorver esses ensinamentos, colocar em prática no nosso dia a dia e inspire-nos, Senhor, para que isso seja possível, pois sabemos o quanto ainda estamos, né, necessitados da sua orientação, da sua força, e que esse pouquinho toda semana faça parte de um conjunto para o nosso desenvolvimento espiritual e que nós possamos espalhar isso para os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Seja, graças a Graças Deus. a Deus. Muito bom, gente. Até a próxima terça-feira. Voltamos agora, a gente não para mais até o Natal. Tudo de bom para vocês. Terça-feira que vem. Um Tá. beijão. Boa noite para Boa todos. noite, boa Boa noite. Obrigado. Boa noite. noite, Obrigada, gente. Su, pelo Obrigado. ótimo estudo. Obrigado. Obrigada Ah, mesmo. obrigada, Bom. Suzane. Boa Boa noite a noite, todos. gente.